amigo vascaíno, amanhã começou agitada, dia 28 aí, vamos falar aí sobre o mercado da bola, reta final do processo aí de contratações. A gente tem reviravolta aí no período da manhã, certo? Eu até achei boa essa reviravolta. Vamos falar aqui sobre a chegada de zagueiro. Tem meia chegando também no Vasco da Gama. E a gente vai abordar também o assunto de ontem entre Vasco da Gama e Botafogo. A gente vai fazer um desabafo aqui no tocante à arbitragem do Daron. Porque o que aconteceu ontem não pode passar batido. Isto porque o Vasco está vivendo um processo complicado no Campeonato Brasileiro e também o Vasco está vivo aí na Copa do Brasil. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você vir a fazer parte da nossa família. Não deixe de se inscrever, porque aqui é sem maquiagem e sem sacanagem. Pessoal, o jogo de ontem é impossível a gente comentar sem analisar um pênalti claríssimo que foi deixado de ser dado para o Vasco da Gama. Aí você vai falar, poxa, Laureano, você falou sobre isso na live de ontem. De novo, irmão, de novo sim. Porque tão inaceitável quanto o Vasco ser operado, garfado, mais uma vez pelo Daronco, é a diretoria do Vasco. Agora, gente, são 10 horas da manhã. A diretoria do Vasco não se impor, não mandar um ofício para a CBF, o Vasco não mandar um ofício para a comissão de arbitragem e ficar por isso mesmo. A gente já está falando sobre essa situação desde o jogo contra o Internacional, naquela expulsão lá do Léo Jardim. E ontem o Diniz, na coletiva, falou a mesmíssima coisa. Então, eu sei que muitos de vocês não gostam que a gente faça críticas aqui à diretoria, mas, cara, hoje está faltando muita representatividade aí nos bastidores. Sabe? Não tem ninguém para defender os interesses do Vasco. O presidente do clube, desculpa falar isso, é a minha opinião. Você pode deixar aí nos comentários a sua opinião. É um frouxo. O seu Pedro Paulo, administrativamente, é um frouxo. Não gosta de se expor. O CEO da Vasco SAF é outro frouxo, o Amodeu. Então a situação fica difícil. Do jeito que está aí, próximo jogo, contra o Botafogo, lá no Newton Santos, está arriscado eles colocarem um Daronco de novo, porque o Vasco, hoje, se coloca num papel muito subserviente aí no tocante a essa situação da arbitragem. No mais, o Diniz ontem não inventou, fez o feijãozinho com arroz. O Barros não pode mais sair desse time do Vasco da Gama. A gente ontem viu até o Felipe Coutinho jogando um pouquinho melhor do que ele estava jogando e espero aí que o PH consiga se recuperar o mais rápido possível, porque é um jogador que faz muita, mas muita falta. Bom, agora vamos falar aqui sobre a situação envolvendo contratações aí no Vasco, o mercado da bola, tá? Pelo seguinte, depois eu vou voltar nesse assunto aqui também para mandar um recado para a Rede Globo. Bom, sobre o mercado da bola, a gente tomou conhecimento hoje, tá? Que o Vasco recuou com relação à situação do Nathan Silva. Eu tinha achado essa situação muito estranha. Por quê? Como o Vasco acertou com outro zagueiro que a gente vai falar daqui a pouco, eu achei descabida essa situação do Vasco pagar 5 milhões de euros
Nathan Silva. Embora a ESPN do México, né, crava que o jogador está de malas prontas para o Rio de Janeiro para defender o Vasco. A grande situação é que o Vasco não aceitou pagar a primeira parcela por Nathan Silva à vista, tá? O Vasco não aceitou a negociação que, segundo a imprensa mexicana, estava sacramentada, deu uma reviravolta, perfeito? Então o jogador, por enquanto, fica lá no Pumas. E eu acho difícil, gente, dessa negociação sair pelo seguinte: o Vasco acertou ontem, agora vocês vão acreditar, né? Até saiu na Globo ontem, com o Carlos Cuesta. O Carlos Cuesta está chegando aqui no Vasco da Gama. O Diniz ontem também confirmou a contratação do jogador na coletiva. 1 ano e meio de contrato pelo atleta. O Vasco está fazendo investimento pesadíssimo na contratação desse jogador, tá? Porque mesmo que ele venha por empréstimo, há uma obrigação de compra, e essa obrigação de compra aí não é barato. É algo em torno de 6 milhões de euros aí. Ainda tem metas aí, luvas para o Vasco da Gama pagar, o que pode fazer com que essa negociação chegue aí a 8 milhões aí de euros, meus amigos. Então, assim, o Vasco acertou com o Cuesta, agora é oficial, tá? Quem torceu, quem falou que não vinha aí, ó, tá vendo? Agora, um jogador que vai chegar aqui vai ser hiper titular, tá? E até acredito no seguinte: o Vasco passando pelo Botafogo, a gente pode acreditar em ir mais longe na Copa do Brasil, sim, porque a gente vai ter alguns reforços para encorpar esse elenco para fazer bonito. Agora, o seguinte: ontem a gente também tomou conhecimento que o Vasco, tá, acertou aí a contratação do jogador do Olímpia, tá, de 18 anos, o meia Brian Gance. Isso mesmo. Eu também nunca ouvi falar, nem o Diniz nunca ouviu falar, ele disse ontem na coletiva. Mas o Vasco da Gama acertou a contratação aí do Brian Gance, jogador aí da seleção paraguaia, sub-20, e jogador aí também do Olímpia, certo? É um jogador que tem as características muito parecidas ali com o Matias Galarza, que jogou aqui nos Gigantes da Colina. Perfeito, pessoal? Então, essas foram as informações do Gigante da Colina. E só mais uma coisa: a Rede Globo ontem fez um papelão, porque induzir o telespectador com a imagem ali clara. E eu queria saber qual o interesse ali do PC, do comentarista de arbitragem, de mentir para o público que assiste a Globo, certo? Qual o interesse de mentir, de dizer que a bola bateu na axila? Rapaz, é uma vergonha, vergonha. A Globo manipular de forma escancarada o resultado de ontem, achando que isso é normal. Obrigado pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!